A palavra de Deus nessa noite? Acho que só o pastor Roy e eu aqui. Alguém está preparado para ouvir a palavra? Amém. Abra o seu coração nesta noite. Deixe Deus falar com você. Hoje quem vai estar nos trazendo a palavra de Deus é o Murilo. Vem aqui, por favor, Murilo. Murilo já tem mostrado ter realmente o dom, não é, que Deus lhe deu de pregar e de ensinar a palavra de Deus. E ele vai estar compartilhando conosco o que Deus colocou em seu coração. Eu creio que Deus falou primeiramente com ele, mas eu quero que ele fale comigo também nesta noite, amém? Fala conosco, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amada igreja, mais uma vez essa tarde. Como eu sempre falo, para mim é motivo de muita alegria quando o pastor me convida, uma honra, um privilégio muito grande estar aqui, nesse púlpito santo, onde a palavra de Deus é realmente pregada. Me sinto muito honrado, pastor, sempre pelo convite. Quero que saiba que esse é mais um sonho realizado, dentre vários. Um deles é estar aqui. Tenho certeza que Deus trouxe você aqui nessa noite. Ele tem uma mensagem específica para você. Ele quer falar ao seu coração. Eu gostaria de convidar, então, a igreja, os irmãos, para a gente abrir a palavra de Deus no livro de Marcos. Eu vou falar hoje sobre um encontro fascinante de um personagem com Jesus. Uma pessoa que atraiu a atenção de Jesus e conseguiu se aproximar de Jesus. E esse encontro transformou a vida dele, mudou completamente a vida dessa pessoa. Está lá em Marcos, no capítulo 10. É uma mensagem que certamente você conhece, você já ouviu outros profetas de Deus, outros pastores. Eu já ouvi, inclusive, o pastor Miguel pregando esse texto. Mas foi o texto que o Senhor me deu, colocou no meu coração, pediu que eu ministrasse à igreja. Lá no Marcos 10, versículos a partir do 46 até os 52. Marcos 10, 46 a 52. Eu vou ler, os irmãos, quem puder me acompanha, por favor. O cego Bartimeu. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Curva sua cabeça mais um segundinho, nós vamos falar mais uma vez com o Senhor. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Aqui está o teu povo, Senhor. Fala conosco, Senhor, através desse texto, através dessa história tão bonita, que o Senhor possa estar nos ensinando nessa noite, assim como Bartimeu teve a vitória, teve um encontro pessoal com Jesus que mudou a vida dele, que nós também possamos ter, Senhor, esse encontro nessa noite, aqueles que ainda não te conhecem ou que não tomaram a decisão por ti. Me usa, Senhor, fala através de mim, que teu Espírito Santo chegue aos corações e que as pessoas recebam a tua palavra e as coloquem em prática. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, eu vou falar de um encontro fascinante, um encontro que mudou a vida desse homem.
Esse homem se chamava Bartimeu. Na verdade, Bartimeu não era nem o nome dele. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Bar em hebraico quer dizer filho de. Então a Bíblia não relata nem o nome dele. Mas nós vamos entender um pouco mais, ou rever um pouco mais essa história nessa noite e aprendermos com ele. Eu queria convidar você então a fazer uma viagem no tempo comigo e voltar lá atrás, 2000 e poucos anos atrás. Eu queria que você mentalizasse o que eu vou falar aqui, essa história. Eu queria que você desse asas à sua imaginação. Vamos comigo. 2000 anos atrás no tempo, estava Jesus no final do seu ministério. Ele já estava aproximadamente com 3 anos e meio já de ministério. E ele estava caminhando já para... Essa aqui aconteceu, esse fato, essa história, uma semana antes de Jesus ser crucificado. Ele já estava passando pela última vez nas cidades, já meio que caminhando para Jerusalém, onde uma semana depois ele seria entregue para ser crucificado. E Jesus está passando dessa vez por Jericó. Jericó era uma cidade com comércio muito forte, as pessoas levavam mercadorias e faziam câmbios, trocas. Uma cidade onde tinha muitos mercadores, muita gente. E toda vez que Jesus passava por lá, ou sempre onde Jesus passava, ele realizava muitos milagres. Então, já no final do seu ministério terreno, a fama de Jesus corria por aquela área todinha. Todos queriam ver Jesus, queriam se aproximar de Jesus, queriam ter a chance de tocar nele, de ser curado por ele. E Jericó não era diferente. Jesus passou por lá, curou enfermos, resgatou pessoas, salvou vidas. Então ele tinha essa fama lá. E dessa vez ele estava passando pela última vez, era a última passagem de Jesus por Jericó. E mais uma vez ele fez alguns milagres ali. E nesse momento ele está saindo da cidade. E quando ele está saindo da cidade, é que nós vamos ver o nosso personagem. Vamos ver Bartimeu. Bartimeu, ele era um homem estigmatizado pela pobreza. Ele era um mendigo. A Bíblia fala que ele era cego, mendigo, pobre. E ele vivia à beira do caminho. Ele não podia viver na cidade, com as pessoas, com o conforto da cidade, das casas. Ele vivia nos arredores, ele vivia no caminho, onde ele pudesse esmolar, pedir esmolas, pedir ajuda. Era uma pessoa certamente muito sofrida, acostumada com o resto, acostumada com sobras, acostumado com humilhação. O texto diz então que ele estava ali no caminho e de repente ele escuta um alvoroço, uma bagunça, e ele vê nisso a oportunidade, claro, de pedir. Afinal, o sustento dele, o meio de sobreviver dele, era pedir. Porque ser cego hoje deve ser muito difícil, mas ser cego naquela época, eu tenho certeza que era muito pior. Naquela época não tinha Instituto Braille. Hoje um cego ele consegue sacar dinheiro no banco, ele consegue ler. Existem sistemas para o cego ler. Naquela época não tinha nada disso. E ele estava ali, certamente com outros pedintes, com outras pessoas. E de repente então ele escuta aquela multidão. E ele se interessa, quer saber, porque eu não sei se você sabe, mas uma pessoa, quando ela não tem um dos sentidos, ela desenvolve outros muito melhor. Você sabia que um cego, ele ouve muito melhor do que eu e você? Porque ele depende muito do ouvido. Já que ele não tem a visão, ele caminha, ele às vezes se comunica, ele precisa usar os outros sentidos. Então, o cego, ele tem o ouvido muito mais apurado que o seu, do que o meu. O cego, ele tem o tato melhor do que o meu, do que o seu, porque ele depende disso. Nós somos privilegiados porque nós temos a visão e eles não. Então, eles vão desenvolvendo outras áreas da vida deles. Por quê? Porque eles não têm a visão. E eles dependem disso para comer. E Jesus estava passando então por Jericó, como eu disse, pela última vez. E de repente, Bartimeu quer saber o que está acontecendo. Acho que ele deve ter pensado assim, será que é alguém importante? É algum dos romanos? Naquela época, aquela região toda era dominada pelos romanos.
e com tanto alvoroço, com a multidão, a Bíblia fala de uma multidão, eu fico imaginando Bartimeu ali, sem poder ver, só ouvindo, e ele começa a se interessar, imagina que ele perguntando quem era, será que é algum soldado importante, ou de repente o imperador, quem será que é? Até que de repente, alguém chega para ele e fala assim, é Jesus, o Nazareno. Observa bem como que avisaram para ele, é Jesus, o Nazareno. E certamente ele conhecia Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque quando alguém fala isso, Jesus, o Nazareno, ele deve ter recordado dos milagres que ele ouviu Jesus fazer, e ele pensou, eis aí a minha oportunidade. Eu sei quem é Jesus. E eu fiquei imaginando que ele deve ter tentado, de alguma maneira, ouvir a voz de Jesus, porque aquela multidão em volta, passando, já saindo da cidade. Certamente era impossível para ele se aproximar de Jesus para poder falar com Jesus. Ele não conseguiria chegar. A multidão em volta fazia como que fosse uma barreira que tirava a ele essa possibilidade de chegar até Jesus. Então ele começa a tentar, eu imagino, ouvir a voz de Jesus. Porque ele já sabia das histórias, ele conhecia os milagres, ele sabia de pessoas que já tinham sido curadas por Jesus. Afinal, Jesus tinha passado várias vezes por ali. E ele fica tentando, de repente, imagina que por algum momento, de alguma maneira, ele ouve a voz de Jesus e ele pensa, essa voz aí eu conheço, esse aí eu sei quem é, esse é Jesus. E eu fico aqui pensando, ele era cego, ele tinha alguma impossibilidade de se aproximar de Jesus. Quantas vezes na nossa vida nós temos também algum ponto da nossa vida que nos atrapalha, às vezes, a nos aproximarmos de Jesus? Você deve ter alguma fraqueza que quando você quer se aproximar de Jesus em oração, você quer ter um contato mais íntimo com Jesus e com Deus, às vezes você tem uma fraqueza, alguma coisa que te impede, que te atrapalha. Qual é a sua fraqueza? Em que área da sua vida que você é cego? O que tem te atrapalhado a se aproximar de Jesus? No caso de Bartimeu era a visão, a falta da visão. E o que o Espírito Santo tem me dito nessa noite é que tem algumas pessoas aqui que têm algumas áreas que estão impedindo de se aproximar de Jesus, de ter uma comunhão mais próxima dele, mais direta dele. Eu quero que você pense consigo mesmo, dentro do seu coração, qual a área da sua vida que tá cega, que tem te atrapalhado a se aproximar de Jesus. Ter essa comunhão. Bartimeu, além da visão, ele tinha também a multidão que atrapalhava ele. Era impossível para ele se aproximar de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, quando ele soube que era Jesus, que ele ouviu, ele falou, eu não vou deixar passar. Essa é a minha chance, é a grande chance da minha vida. Eu preciso chamar a atenção de Jesus. Eu preciso falar com ele. Então o texto diz que ele começa a clamar. E ele fala assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês observaram que quando ele pergunta, vamos voltar lá para o texto um minutinho, quando ele pergunta o que está acontecendo, quem está passando, vamos lá no versículo 47. Olha como que explicaram para Bartimeu. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando ele ouviu que era Jesus o Nazareno. Por que ele ouviu Jesus Nazareno, mas quando ele clamou Jesus, filho de Davi? Porque Jesus Nazareno, as pessoas passaram essa informação para ele, é o quê? Jesus Nazareno, que Jesus de Nazaré, é aquele Jesus que o mundo conhece. É aquele Jesus que está pregado numa cruz de madeira dentro de uma igreja católica. É aquele Jesus que tem aquele retrato bonito, do olho azul, colado na parede. Esse é o Jesus Nazareno, o Jesus humano. O Jesus que o mundo conhece. Eles não conhecem o Jesus como Salvador. Bartimeu, quando ouve falar de Jesus, quando lembra dos milagres, ele tem uma visão diferente. Ele não busca o Jesus terreno, esse Jesus que eles buscam aí de qualquer maneira. Mas ele busca o Jesus espiritual. Tanto que ele fala assim, Jesus, filho de Davi.
Essa expressão, filho de Davi, quer dizer o Messias, o enviado, aquele que Deus mandou para resgatar, para salvar o homem. Então ele ouve Jesus Nazareno, mas ele fala, Jesus, filho de Davi. Olha como ele conhecia. Ele buscou o Jesus espiritual, aquele que poderia realmente fazer o milagre. Quantas pessoas têm buscado ao Jesus, mas Jesus Nazareno, aquele Jesus pregado no crucifixozinho do pescoço, aquele Jesus que passou pela terra e fez bons atos, ajudou muitas pessoas, mas nós, como igreja, nós temos que ser como Bartimeu e buscar o Jesus, o Messias, aquele que realmente pode salvar e pode transformar nossas vidas. E ele vivia, como o texto diz, à beira do caminho. A beira do caminho, irmãos, é um lugar onde nós certamente não teremos um encontro com Jesus, uma proximidade com Deus. E você sabia que tem crente que passa a vida inteira na igreja, mas vive à beira do caminho? Está sempre ali, vê a multidão, está no meio do povão, ouve falar de Jesus, mas está no beira do caminho. Nunca tem uma experiência com Deus, uma experiência direta, próxima com Deus. Em que lugar você se coloca? Você já teve uma experiência com Deus sobrenatural? Porque botar uma roupinha bonita, vir na igreja todo domingo, é ok, mas nós precisamos de algo mais. Nós precisamos sair da beira do caminho e entrar na presença, aproximarmos de Jesus. E eu vou te falar uma coisa nessa noite. Nós sabemos que nós, como cristãos, nós temos que fugir do pecado, fugir do diabo e buscar a presença de Deus, na verdade? Só que o pecado muitas vezes é prazeroso, ele nos convida todo o tempo. O mundo, coisas carnais, coisas materiais. Então, todo o tempo eles estão convidando a gente e às vezes a gente se sente atraído de uma forma ou de outra e às vezes acaba caindo, acaba pecando. Agora, eu te falo uma coisa, se você realmente tiver uma experiência com Deus, de verdade, sobrenatural, algo que vai além, sobrenatural, além de qualquer explicação física ou da ciência, presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você tiver uma experiência com Deus verdadeira, o pecado perde a graça. A partir do momento que você entra nessa presença de Deus, tem essa comunhão direta com Deus, não importa o que as pessoas falam, o que as pessoas acham de você. Se você tiver essa experiência com Deus ali, viva, o pecado perde a graça. Eu me lembro que quando eu tinha 16, 17 anos, a gente tinha um grupo de jovens muito animado na igreja e a gente ia muito para os montes orar. Turma de adolescente, 2 ou 3 pastores, alguns obreiros. A minha cidade, quem conhece, o pastor esteve lá, ela é uma cidade muito bonita, pequenininha, mas ela é rodeada por montanhas. Parece Jerusalém, rodeada por montes, de todo lado protegida. Então, nós tínhamos como costume, os jovens da igreja, ir para os montes orar, e a gente orava, fazia trabalhos. E dentre várias experiências sobrenaturais que eu tive com Deus, eu quero contar uma só. A gente ia para os montes orar, e com os obreiros, os pastores, como eu falei, e de repente a gente entrava ali e orava, a palavra de Deus era ministrada, e a gente passava a madrugada inteira orando, orando, orando. Irmãos, não tem nada melhor do que uma experiência com Deus, do que a presença de Deus. Eu me lembro de várias vezes da gente orando, estando ali, de ter visto o sobrenatural de Deus. Em determinado momento que a gente estava orando ali, depois de horas, o local que a gente estava começava como que pegar fogo, tudo em volta, ficava como brasas de fogo, em todos os lugares, você podia pegar na mão, a gente pegava na mão, aquelas brasas brilhantes, aquela coisa saindo fumaça, ficava na mão da gente assim, ó, por minutos e minutos e minutos. E ali a gente via o quanto Deus trabalhava nas nossas vidas. E ali eu vi várias pessoas, adolescentes, que receberam ali a promessa que seriam pastores, que seriam missionários, pregadores da palavra. E hoje eu tenho amigos dessa turma, que são pastores, outros que são missionários. Eu não recebi essa graça, mas o Espírito Santo disse que eu também pregaria em outros lugares.
Isso tem se confirmado. Então a presença de Deus, ela é muito marcante. E quando você vê o sobrenatural, coisas aos olhos dos ímpios absurdas de acontecendo, você realmente, tem domínio sobre o pecado. Por mais que a carne e o espírito continuem lutando, você tem forças. Porque você sabe que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro, é o Deus todo-poderoso. Então, saia da beira do caminho, venha para a presença de Deus. Não importa se você tem uma deficiência, não importa se você tem uma área da sua vida que é limitada. Às vezes você pode falar assim, eu não adoro a Deus porque eu sou cego, eu não adoro a Deus porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho sabedoria, eu não adoro a Deus porque eu sou fraco, porque eu não sei falar, porque eu não sei ler. Não deixe as limitações da vida, do dia a dia, atrapalharem o seu contato com Deus. Todos nós somos falhos, todos nós temos áreas na nossa vida que somos cegos. Mas nessa noite, o Espírito Santo quer trazer essa luz para você. Não importa qual seja a sua deficiência, você pode chegar próximo de Jesus e você pode ter o seu milagre. Como que Bartimeu fez isso? Ele era cego, mendigo, ele era humilhado, acostumado com restos, com sobras, mas de repente, quando ele viu que era Jesus, ele falou assim, espera aí, eu sou cego, mas eu não sou mudo, eu não posso ver Jesus, eu não sei como que ele é, a altura, o tamanho, a cor, mas eu posso clamar. Então, eu vou clamar, eu vou usar o que eu tenho. Você tem que usar o que Deus te deu para você se aproximar de Jesus. E então ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E naquele momento, quando ele começa a gritar, as pessoas que estão em volta da multidão, possivelmente até alguns discípulos de Jesus, vira para ele e começa a falar assim, cala a boca, cego, cala a boca, não incomodes o mestre. E o texto diz que quanto mais as pessoas falavam, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E gritava. A população, a multidão, significa o mundo. Porque às vezes você quer clamar, você quer se aproximar de Jesus, mas aí você tem um amigo que fala que na igreja é careta, que ser crente é para gente boba, para velho. Então, essa multidão atrapalhou ele, estava ali incomodando e mandando ele calar a boca, lembrando ele que ele era cego, que ele era mendigo, que Jesus até então aparecia quase como um popstar, porque onde Jesus andava tinha uma multidão junto com ele. Mas isso não desanimou ele. Significa que você não pode ficar desanimado. Se alguém te criticar, se alguém dizer que na igreja para quê? As igrejas hoje em dia só pedir dinheiro, é isso que a gente ouve por aí. Mas essa é a multidão. É a multidão que te impede, que te atrapalha de se aproximar de Jesus. Mas ele se sentia motivado. Cada vez que alguém mandava ele calar a boca, chamava ele de cego, mais alto ele gritava. Porque era a última chance dele. Jesus nunca mais voltaria para Jericó, nunca mais passaria ali. Olha a motivação desse homem. Ele que era um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Era aquele homem onde as pessoas... Certamente a família o abandonou, as pessoas ridicularizavam ele, mas ele teve motivação. E a motivação é uma coisa fantástica, né, na nossa vida. Uma pessoa motivada, ela faz coisas que os outros não podem imaginar. Estou lembrando de uma história aqui, que cabe um pouquinho aqui na nossa... fazer um parênteses aqui na nossa mensagem. Eu, como eu falei para vocês, eu sou de uma cidade do interior do Espírito Santo, pequena, e os antigos da cidade contam uma história de um cemitério que tem lá na cidade. E toda cidade pequena tem um parquezinho de exposição, onde tem umas festinhas de vez em quando, né? Então, na nossa cidade, tinha um parquinho de exposição, mais ou menos 1 quilômetro fora da cidade. Assim, tinha um parque de exposição, onde tinha as festas, bailes, festas da cidade. E, certa vez, um homem vindo da festa, tinha tomado umas, e estava vindo da festa, às 2 da manhã, estava chovendo, e para você chegar na cidade, como eu falei, você tinha que andar mais ou menos 1 quilômetro. Ou então tinha um atalho, você podia cortar caminho, só que você tinha que passar dentro do cemitério. Quem tivesse coragem,
podia passar dentro do cemitério. Era mais rápido, mais prático. E esse homem tinha tomado uma, estava cansado, querendo ir para casa, esposa e os filhos em casa, e falou, quer saber? Eu vou cortar dentro do cemitério, é muito mais perto. Só que ele não sabia que a prefeitura tinha mandado cavar um buraco grande lá, porque estava morrendo muita gente, eles estavam ajeitando para aumentar o tamanho. E eles tinham cavado um buraco grande, para quando tivesse que enterrar alguém, já colocava vários ali, um próximo do outro. E um buraco de mais ou menos 4 metros de fundura, largo. Ele foi andando, garoando, com frio, foi, de repente, pum, cai dentro do buraco. Ele toma aquele susto, fica aquele desespero, só que ele começa a gritar, depois ele para e pensa. Fala, bom, 2 da manhã, chovendo, sozinho, num cemitério. Não adianta eu gritar, ninguém vai me ouvir. Não adianta eu tentar pular também 4 metros, eu não vou conseguir sair. Então ele foi até inteligente e pensou assim, eu vou sentar aqui no cantinho, ficar encolhidinho, que eu estou com frio, quietinho. E amanhã, quando o coveiro vier, o jardineiro vier, eu peço ajuda e saio. Não adianta eu perder a calma. Então ele senta lá no cantinho, fica lá com medo, morrendo de medo nessa hora. Todo mundo ora, todo mundo pede a Deus. Ele encolheu lá no cantinho, ficou pedindo a Deus que amanhecesse logo, que estava com frio, com medo. E no meio daquela oração, de repente, ele escuta uma voz ao longe assim. Ele falou, opa! E vai, pum, cai mais um lá dentro. Quando caiu mais um, e já caiu gritando, desesperado, ele pensou assim, se eu falar alguma coisa com ele, ele vai morrer do coração. Eu não posso falar nada. Então ele falou assim, vou ficar quietinho, a hora que ele calmar um pouquinho, eu converso com ele, explico a situação, de repente a gente até se ajuda, ou então eu tenho uma companhia. Só que o outro cara que caiu, ele estava muito desesperado, mais desesperado ainda. Ele começa a gritar e pular e tentar, e vai arranhando a terra, só que o molhado do barro não podia sair. E ele tentando sair, e não conseguia sair, só que ele não parava. O outro teve a calma de sentar e falar, não tem o que fazer. O que eu vou fazer? Não dá para pular. Então ele sentou. O outro não pensou, o outro ficou, meu Deus do céu, eu tenho 2 filhos, eu não posso ficar aqui, eu não posso morrer. Aí começou a gritar. E não saía. Só que foi passando meia hora, 40 minutos, e o outro está gritando. E esse está no cantinho aqui. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E o cara está gritando. Passou 1 hora e o cara não parava de gritar. Ele falou, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa, senão ele vai morrer de cansaço. Mas aí ele ficou pensando, o que eu vou fazer? Porque não é fácil você estar numa situação dessa, e ter alguém para ajudar, está ali, e você não poder nem ajudar. Então ele falou assim, bom, eu vou tentar falar com ele, já que ele não para. Aí, de repente, ele falou assim, ei, não adianta tentar sair. Eu estou aqui há muito tempo e não consegui. Aí ele escuta um grito muito... O cara sumiu. Ele falou, ué, cadê o cara? O cara sumiu, desapareceu. Amanheceu o dia... O coveiro veio, ajudou ele a sair. Diz que até hoje ele não sabe quem caiu lá. Irmãos, ele foi motivado pelo medo. O medo tomou conta, tomou posse dele. Ele foi motivado pelo medo e com isso ele conseguiu pular fora do buraco. Agora eu te falo uma coisa, não espere você cair numa sepultura para você ser motivado. Não espere cair numa sepultura. O medo dominou ele de uma certa forma que ele conseguiu pular os 4 metros. Eu já passei por situação, não de cair em cima, mas já passei por situação também que o medo me fez fazer coisa que depois eu olhei e falei, meu Deus, como que eu pulei aquilo? Não é verdade? Então a motivação, ela é uma coisa fantástica. Eu quero que você saia daqui nessa noite motivado, mas com a intenção correta. A motivação de buscar a Jesus, de se aproximar dele, de entrar na presença dele, de sair da beira do caminho e ir para a presença de Deus. Então, voltando no texto, o texto diz que ele começava a gritar, clamar cada vez mais alto, até que, de repente, uma coisa acontece. O texto diz que Jesus para. E quando ele para, eu imagino o silêncio. Aquela multidão agora que estava mandando o pobre coitado calar a boca, agora fica em silêncio, todo mundo em silêncio. Jesus manda chamar.
E alguém vai lá e fala assim: tenha de bom ânimo, o mestre te chama. E o texto diz que ele tirou a capa de lado e de um salto pôs-se de pé. Olha que interessante. O cara é cego, mas para chegar perto de Jesus ele dá um salto, ele pula. Está parecendo um super-herói, não está? Parecendo um super-homem. Porque agora ele sabe que ele vai encontrar com Jesus. E ele tem fé, porque quando ele disse Jesus, filho de Davi, ele está dizendo assim: o Messias, o Redentor, o Salvador, aquele que pode todas as coisas, ou você que tem todo o poder, por favor, me ajuda, eu suplico. Eu tenho um problema que a multidão não pode resolver. O meu problema, os seus discípulos não podem resolver. Tem que ser com o Senhor. E assim é você nessa noite. Tem pessoas aqui que estão precisando se aproximar mais de Deus para conseguir o milagre, aquela bênção. Eu tenho visto com os olhos da fé que Deus tem falado que tem pessoas aqui hoje que vieram para ouvir essa palavra e a partir de hoje se entusiasmar mais de buscar a presença de Deus. E Jesus está te falando, meu irmão, se você se aproximar, se você clamar, se você chegar-se a Ele, você vai ter uma experiência como você nunca teve e você vai ter um milagre como você nunca teve, nunca imaginou na sua vida. Jesus, então, manda chamar e ele vai. Uma coisa que eu aprendo aqui também, tem um ditado que se diz no Brasil, que se diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Não tem um ditado assim no Brasil? A voz do povo é a voz de Deus. Com esse texto aqui, eu aprendo que não. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque a voz do povo, quando o cego, era o quê? Cala a boca, cego. Não incomoda o mestre. Fica quieto no seu canto. Mendigo, pobre, feio, sujo, maltrapilho, imundo. Essa era a voz do povo. E qual era a voz de Deus? Qual foi a voz de Jesus? Chamai-o. O que eu aprendo aqui? Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele não olha o seu exterior, ele não olha se você é feio, bonito, pobre ou rico. Jesus, Deus, ele olha somente o seu coração, a intenção do seu coração. Horas antes de Jesus ter um encontro com Bartimeu, Jesus teve um encontro com um jovem rico, que está em Marcos 10 também, que a Bíblia conta. Um jovem rico vem falar com Jesus e ele fala assim: mestre, eu sigo todos os mandamentos, eu faço, estou de acordo com as leis de Moisés, o que é que falta para mim? Jesus, sabendo que ele amava demais as riquezas, as posses, Jesus falou assim: vende suas posses, vem e segue-me. E aquilo doeu no coração daquele jovem, porque ele era muito apegado àquilo. Então, pouco tempo antes, Jesus teve um encontro com um jovem rico. E depois ele teve um encontro com um mendigo. Ele não olha, como eu falei, a sua aparência, a maneira como você está. Ele chama Bartimeu. E quando Bartimeu se aproxima, Jesus ele faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia que ele queria. Afinal, o homem era cego. Acredito eu que quando o homem se aproximou de Jesus, Jesus percebeu e viu como o Senhor, ele já sabia todas as coisas, mas ali ele, como um homem físico, somente quando ele se aproximou que ele realmente sabia que aquele homem era cego. Mas Jesus pediu para ele, perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E por que Jesus faz uma pergunta tão óbvia? Porque mesmo sabendo as suas necessidades, sabendo o que você quer, o que você precisa, ele quer te ouvir. Ele quer que você dobre o seu joelho, ele quer que você faça as suas orações, ele quer ouvir da sua boca, ele quer que você peça, que você fale para ele quais são as suas necessidades. E lá em João, eu quero que vocês abram esse texto comigo, tem um texto em João fantástico que cabe muito. Está lá em João. Está lá em João 10 ou 9, eu não coloquei a tradução aqui. João 9:39, lembrei, João 9:39.
Olha que texto interessante. João 9, no versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Mais uma vez. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aquele homem era cego fisicamente, mas ele não era cego espiritualmente. Ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele creu. E isso fez toda a diferença. Quando ele se aproxima, Jesus pergunta, ele fala: mestre, que eu torne a ver. Eu quero ver. Eu estou cansado dessa vida de pedir, de depender de resto, de migalhas. E uma outra lição interessante que eu vejo nesse texto, porque veja bem, ele estava acostumado com o resto, estava acostumado com migalhas, com coisinha pouca, com a sobra dos outros. E é isso que ele pedia. Ele vivia na beira do caminho, fora da cidade, apenas para pedir. Agora, quando ele chega perto de Jesus, veja bem, por que ele não pede esmolinha? Por que ele não pede resto de comida, pão? Porque ele sabe que ali diante dele estava o Criador do universo, aquele que tem todo o poder e poderia fazer um milagre na vida dele. Então o homem que estava acostumado com nada, com a humilhação e com as desgraças da vida, quando ele tem a oportunidade de chegar perto de Jesus, ele faz um pedido diferente. Não pede dinheiro, não pede pão, não pede nada pequeno, coisa pouca. Mas ele fala: mestre, que eu torne a ver. Jesus responde para ele, e essa resposta de Jesus também me entregou muito quando eu estava estudando esse texto, me chamou muita atenção. Jesus fala assim, vamos lá no verso 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então veja bem, primeiro Jesus fala que foi a fé dele que curou ele. Mas Jesus também fala de salvação. Então tem dois milagres nesse versículo. O primeiro milagre é o espiritual. E o mais importante, vai, a tua fé te salvou. Naquele momento Jesus perdoou os pecados dele. O nome dele foi escrito no livro da vida. Ele foi salvo naquele momento. E o segundo milagre foi a cura física. O texto diz que instantaneamente ele recuperou a visão e voltou a ver. O milagre espiritual e o milagre físico. Você nessa noite, você precisa de um milagre físico, talvez um milagre espiritual. O que tem te impedido de se aproximar mais de Jesus? O que está faltando para você vivenciar uma experiência, ter uma experiência própria com Deus e receber esses milagres? Os milagres físicos são muito bons, a bênção física é muito boa, mas o principal é o milagre da salvação. Esse foi o grande diferencial da vida dele. Ele foi salvo. E o texto diz que ele encontra com Jesus, ele é curado, e o texto termina assim: e seguia Jesus estrada afora. Jesus, como eu falei, estava a caminho de Jerusalém. Ele estava indo para ser entregue, para ser crucificado. Já tinha um pouco mais de 3 anos de ministério, e ele estava indo. Era a última chance. Jesus nunca mais passaria por Jericó. Se ele não tivesse clamado, se ele não tivesse gritado, ele não teria obtido a bênção. Se ele tivesse se preocupado quando a multidão mandou ele calar a boca, ele não tinha chegado até Jesus. Muitas vezes nós estamos na igreja por causa de uma fofocazinha, de um probleminha, a gente perde o foco de Deus
Você imagina se Bartimeu tivesse discutido com aquelas pessoas? Se ele tivesse falado, não, eu vou gritar assim. Jesus estava passando, ia passar, ia sair, ia embora. Se ele parasse para discutir com as pessoas, ele tinha perdido a bênção. E quantas vezes na igreja, por causa de uma coisinha à toa, a gente perde o foco em Deus, perde o foco em Jesus, e coloca um foco no irmão, por causa de alguma intrigazinha, de algum probleminha. Nós somos todos irmãos. E Jesus está passando aqui nesse momento. Eu queria que você olhasse para dentro de você e fizesse uma autoanálise. O que está te impedindo de se aproximar mais? Tem gente aqui que é fiel a Deus, tem gente aqui que busca, que faz a leitura da Bíblia, que ora, que pede a Deus, que agradece, mas Ele quer que você suba um degrau a mais. Ele quer que você se aproxime mais. Ele quer que você aproveite as oportunidades. Algumas coisas que a gente aprendeu nessa história com Bartimeu foi que algumas chaves da vitória. A primeira, eu diria que não perca a oportunidade. A oportunidade passa nas nossas vidas, uma vez ou outra. Aqueles que estão ligados, antenados, preparados, agarram aquela oportunidade, agarram aquela bênção e não deixa passar. A segunda coisa que a gente vai levar nessa noite é que a voz do povo não é a voz de Deus. O que o mundo aí fora diz de Jesus, das igrejas, dos pastores, isso não é a voz de Deus. Claro que problemas, pessoas mal intencionadas, nós temos em qualquer lugar, inclusive na igreja. Mas isso não pode te impedir de buscar a Deus. Isso não pode atrapalhar o seu caminho. A terceira coisa é que nós devemos ser persistentes. Se aquele homem tivesse, no primeiro cala-boca que falaram com ele, se ele tivesse abandonado e falar, eu sou um pobre coitado realmente, mendigo, cego, sujo, realmente o mestre não vai olhar para mim. Se ele tivesse desistido, ele tinha morrido cego. E tem pessoas aqui nessa noite que estão numa caminhada espiritual dura, difícil, e a mensagem de Deus para você nessa noite, não desista. O Espírito Santo está com você. Não deixa a multidão te atrapalhar, não deixa os problemas do dia a dia te atrapalhar, não deixa os amigos do trabalho te atrapalharem. Não deixa. O caminho para chegar até Jesus depende da sua persistência. Ele quer que você suba de nível, suba um degrau, se aproxime mais dele. Eu sei que você ora. Eu sei que você tem um coração bom. Você é bem intencionado. Mas Ele quer ainda mais. Se aproxime um pouco mais. Ponha mais atenção no alto, nas coisas espirituais. Viva no físico, no terreno, mas com a mente lá em cima. Isso aqui é tudo passageiro, vai passar. A única coisa que vai ser importante, hoje o pastor falou da mãe de uma irmã nossa que morreu. A Bíblia diz lá em Timóteo ou Hebreus, não me lembro. Ao homem é dado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então você morre, com um piscar de olhos você está de frente para Deus. De frente. E a única coisa que vai ter valido a pena, que vai valer a pena naquele momento, é o que você fez para Jesus. Lá não vai contar os diplomas acadêmicos que você tem, ou quantos apartamentos você tem. Lá não vai contar nada disso. Então vivamos aqui o físico, passageiro, vivamos bem aqui, lutemos com garra, conquistamos, mas nunca vamos ser como aquele jovem rico que se deixou dominar e preferiu aqueles bens, abraçar aquelas coisas e deixou Jesus. Esse jovem já morreu há 2000 anos atrás. E agora? Todos os bens que ele tinha, tudo que ele tinha virou cinza, virou nada, virou pó. Ao contrário do mendigo que buscou, clamou, chegou até Jesus, recebeu o milagre, recebeu a cura, recebeu a salvação. E o texto termina assim: e seguiu Jesus estrada fora. Esse é o desafio para você nessa noite. É seguir Jesus estrada fora até o final da sua vida.
e ganhar o máximo de pessoas possíveis. Tem gente na sua família que precisa de salvação. Tem gente na sua família que se morrer hoje, não vai ficar bem. E eu falo isso para mim. Seguiu Jesus pelo caminho. Que você possa então nessa noite ter esse entusiasmo, como aquele homem que pulou 4 metros com medo e saiu para a vida. Você vai pular 2, 3, sem precisar de cair num buraco, não é verdade? Ter o encontro com Jesus e segui-lo estrada fora. Nós vamos fazer isso. Eu queria que você curvasse a sua cabeça um pouquinho nesse momento. E se essa mensagem falou com você, eu quero te dizer que Deus tem planos para a sua vida. Não importa o que você fez, não importa na situação que você se encontra, tenho certeza que não é pior do que aquele maltrapilho, daquele mendigo, antes do encontro com Cristo. E nessa noite, tem pessoas aqui que estão à beira do caminho, mas que Jesus está falando, venha para perto de mim, se aproxime, venha ao meu encontro, eu te prometo que eu vou transformar a sua vida. Eu queria que você que precisa de uma oração, que você que precisa se aproximar mais de Jesus, você que precisa de um entusiasmo para se encontrar com Ele, para seguir o Senhor pelo caminho, porque não é fácil, o caminho é cheio de pedras, o caminho é cheio de curvas, de obstáculos, mas hoje Ele vai estender a mão e vai te ajudar nessa caminhada. Mesmo que você caia, Ele vai te dar a mão e vai trazer você. Eu queria que as pessoas que querem se aproximar de Jesus, que querem se entusiasmar, que querem, como eu falei, viver o milagre, viver a experiência sobrenatural de Deus, que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Tem pessoas aqui que estão precisando desse sobrenatural de Deus. Tem pessoas aqui que estão precisando se aproximar de Deus. O milagre está batendo na sua porta. O milagre está... Jesus está te chamando nessa noite, irmão. Ele quer te fortalecer. Ele quer te ajudar. Oh, Deus maravilhoso. Tua palavra, Senhor, tem falado aos nossos corações. Há pessoas aqui que precisam, Senhor, do ânimo, da motivação para estar na Tua presença, Senhor, para essa caminhada que não é fácil, que é árdua. Eu queria que as pessoas que levantassem a mão, que viessem aqui na frente, eu vou pedir o pastor para orar por vocês. Eu tenho certeza que vocês vão, a partir de hoje, ter aquela motivação maior, aquela coisa que está guardada, sabe, aquele lado na sua vida que você precisa ser trabalhado para você se aproximar de Deus. Venha. A sua vida vai ser outra a partir de hoje. Você vai ter mais forças para lutar, você vai ter mais forças para buscar. E os obstáculos da vida não vão te impedir de você ganhar a sua bênção. O Senhor fala com você nessa noite. Assim como aquele cego, eu vou te abençoar, eu vou abrir as portas para você, eu vou sarar suas feridas, eu vou curar suas feridas emocionais, físicas, você vai andar comigo, você vai me seguir pelo caminho até o final da tua vida. E naquele dia, naquele grande dia, quando você se encontrar com Deus face a face, Ele vai dizer, vem bendito, para o lugar que eu estou preparando para você. O pastor vai estar orando para você nessa noite. E que essa palavra tenha falado ao seu coração.